Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Boa noite, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, estamos iniciando, abrindo o coração e sarando as feridas, curando as feridas do coração, da alma. Sejam bem-vindas. Começando com o nosso livro de Salmos, o Salmo 1, que inclusive é maravilhoso, uma bênção. O livro de Salmo, ele é um convite para todas nós, porque boa noite, sejam bem-vindas. É um convite para nós que talvez tivemos a nossa felicidade roubada. Hoje vamos compreender como é que vamos restaurar ou ter novamente a nossa felicidade. Vamos fechar a ferida da infelicidade e entender. Fica à vontade, meu amor. Fica à vontade, meu amor. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda. Boa aula para você. Vamos entender como é que vamos sarar esta ferida, né, da infelicidade. O que acontece? Muitas vezes em nossas vidas nós somos tiradas, roubadas a nossa felicidade. O livro de Salmos é um livro que ele nos mostra de que a felicidade, ela é um caminho, que nós precisamos encontrar este caminho e seguir este caminho. Quando encontramos este caminho, que é o caminho da felicidade, certamente não será as circunstâncias da vida, não será, a nossa felicidade, ela não vai estar vinculada nem a circunstâncias, nem a objetos, nem tampouco a pessoas. Porque, na verdade, esta felicidade vai muito além do que tudo isso. Essa felicidade, ela não está subjugada, ela não está simplesmente fechada em todas essas coisas que eu já falei, mas é um caminho que decidimos e optamos em segui-los todos os dias de nossa vida. O que acontece é que, infelizmente, fatos, situações nos acontece e esta felicidade é roubada de nós. E aí, como é que eu faço, Geisa, para recuperar esta felicidade que foi roubada por uma situação, por uma circunstância, ou quem sabe por alguém que entrou na sua vida, alguém que veio, bagunçou a sua vida e trouxe uma infelicidade para morar no seu coração. O que acontece é que existem muitas pessoas que vivem nesse contexto de infelicidade e muitas delas nem sabem que estão vivendo neste contexto porque nunca experimentou nada diferente na vida. Sempre experimentou situações, momentos de infelicidade e nunca experimentou a verdadeira e a genuína felicidade. A felicidade, ela está vinculada a uma identidade. É uma identidade. Quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo que essa identidade, ela me leva, ou ela me conduz para uma verdadeira felicidade. E aí, certamente, quando a minha identidade ela está clara, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem realmente deseja a minha felicidade, certamente
não vai ser as circunstâncias adversas que acontecem neste mundo que vão impedir ou que vão tirar a nossa verdadeira e genuína felicidade. E Deus é o principal interessado. Ele quer que Ele quer que você, Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que a gente experimente a verdadeira felicidade. Aqui em Salmos, a gente vê claramente que o salmista ele vem discorrendo e falando de que os pecadores, né, na verdade, os justos, eles não se prendem no caminho dos pecadores, porque na verdade este caminho dos pecadores vai sempre conduzir e vai sempre levá-los a morar ou estar no caminho da infelicidade. Este caminho que talvez aparentemente pareça, né, ser muito bom, ser realmente prazeroso, temporariamente, no final ele vai te levar para infelicidade. E como é, Geisa, que eu restauro? Como é que eu recupero? Como é que eu consigo verdadeiramente ter a minha felicidade de volta? Talvez você já experimentou momentos de felicidade na sua vida e você não conseguiu mais recuperar esta felicidade. Como é que eu faço para recuperar esta felicidade? Você precisa voltar ao caminho. Na verdade, você tem que olhar para trás, perceber onde foi que esta felicidade ela ficou, onde foi que ela parou, onde foi que você deixou ela lá atrás e fazer essa retrospectiva, entender por que esta felicidade ela te foi roubada e, na verdade, mais do que isso, você tem que decidir ser feliz. Aí você me pergunta, Geisa, ser feliz é eu estar todo o tempo sorrindo, é eu estar a todos os momentos e circunstâncias alegre, sem nenhum momento de tristeza na vida? Não. Na verdade, nós seres humanos vamos passar sempre por altos e baixos. Sempre vão haver situações positivas e situações negativas acontecendo a todo tempo em nossas vidas. Ser feliz é sinônimo de não ter nenhum momento de tristeza? Não. Teremos alguns momentos em que teremos tristeza por alguma situação, por algum fato que nos acontece. A grande questão é você viver, ou você estar em um estado, ou estar em um caminho de infelicidade. Quando você está neste caminho de infelicidade, aí é que está o problema, e é para este lugar que nós estamos olhando nesta noite, é para este lugar que eu preciso que você olhe nesta noite, e este caminho e essa jornada que faremos de 30 dias, abrindo o coração e fechando feridas, e hoje fecharemos esta ferida da infelicidade, é você olhar para dentro de você, é você olhar para dentro do seu coração, é você olhar e perceber, será que vale a pena eu estar carregando esta ferida de infelicidade por alguma situação, alguma circunstância, ou alguém que te feriu, alguém que te fez um mal, alguém que cometeu um dano contra você? Será que vale a pena você ficar carregando esta ferida de infelicidade que só te causa mais danos ainda, te causa mais tristezas ainda, te causa muito mais coisas piores do que você liberar esta infelicidade do seu coração, limpar o seu coração e, de fato, experimentar a real e verdadeira felicidade. No final do ano passado eu estava na Igreja Lagoinha, em Alphaville, lá em São Paulo, e eu achei interessantíssimo a ministração do pastor, que ele falou a seguinte coisa sobre o perdão, de que ele conversando com uma moça e perguntou, talvez a pessoa que te magoou, que te feriu, que te causou dano, ela não mereça seu perdão. Tá, joia?
o dano foi tão grande, te causou tanto sofrimento que talvez ela não mereça o seu perdão. Beleza. Mas será que vale a pena você ficar carregando esse ressentimento, carregando esse mal-estar, esse sofrimento em seu coração? Esta que é a grande pergunta e a pergunta-chave que você precisa responder para você mesma. E a partir daí, quando você começa a perceber isso e começa a entender, poxa, será que vale a pena eu continuar sendo, né, eu estando em um caminho de infelicidade, sendo que o próprio Deus, ele deseja que você seja feliz. Na verdade, a jornada do ser humano na Terra é justamente em busca desta felicidade. Todos nós, seres humanos, estamos a todo o tempo buscando por felicidade. Então, será que vale a pena nós continuarmos, né? Sendo, né? Ficando neste estado de infelicidade por alguma coisa que nos aconteceu? Veja, pense junto comigo. Não sei qual foi a situação, não sei qual foi o fato que trouxe a você, ao seu coração, esta ferida de infelicidade, mas pense comigo. Este fato, ele aconteceu em um tempo determinado. Às vezes foi um segundo, às vezes foi algo muito rápido, mas que te causou este dano. Agora imagine, não sei quanto tempo talvez você carrega esta ferida de infelicidade. Talvez 1 ano, talvez 10 anos. Imagine, comece a pensar comigo e a colocar na balança um fato, e eu não quero nem mensurar ou entender a dimensão do sofrimento talvez que você passou. Já volto para falar sobre essa questão de passou, porque remete a passado, mas voltando aqui. 1 segundo, 10 anos. Um fato que aconteceu em pouco tempo, você está carregando uma ferida de infelicidade por 10 anos. Imagine, não vale a pena. Não vale a pena. Não é nem pela pessoa, talvez, que te causou este dano. É por você mesma. É pela sua própria vida. É pela sua felicidade. É pela sua saúde emocional. É pela sua saúde espiritual. É pela sua saúde física. Porque nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito. E não tem como desassociar nenhum dos três. Todos eles querendo ou não, em alguma situação da nossa vida, todos eles sofrem o dano ou recebem o bônus daquilo que nos acontece. Então, a partir de hoje, que é um momento de renovação, um momento de restauração, um momento de libertação, um momento de cura da sua alma, das feridas que você carrega. Então, a partir de hoje, você vai liberar o seu coração desta infelicidade, porque até a lei da física, ela é muito coerente em dizer que 2 corpos, eles não podem ocupar o mesmo espaço. E aí eu quero te fazer essa analogia da seguinte forma. Pense comigo. Felicidade e infelicidade. Os dois, eles não podem caminhar juntos, não podem caminhar no mesmo espaço, não podem estar juntos no mesmo lugar. O que eu quero te dizer é o seguinte, que não tem como você carregar a felicidade e a infelicidade dentro do seu coração. Ou um ou outro. E aí você vai optar. Quais das duas opções você prefere? Carregar a felicidade, que é algo que vai te beneficiar, que vai ser bom para você, ou a infelicidade. Entendendo, mais uma vez eu vou trazer à sua memória que o maior interessado na sua felicidade é o próprio Deus. E aí eu já toco num ponto sensível. Por quê? Porque tem muitas pessoas, né, e talvez você fica se questionando, por que Deus, ele permitiu que tal situação acontecesse comigo que me causou esta ferida de infelicidade?
Porque Deus, ele permitiu que tal coisa acontecesse que me causou tal dano. Tenho certeza que a grande maioria das pessoas sempre questionam e perguntam por que que Deus, sendo bom, ele permitiu que algumas coisas ruins acontecessem comigo. É uma pergunta que a maioria das pessoas fazem, e aí lá vai a resposta. E, inclusive, eu tive esse entendimento, essa clareza, né, algum tempo atrás. Eu vou trazer para você aqui agora. Preste atenção. Todos nós, seres humanos, nós recebemos quando... Na verdade, lá a partir do próprio Adão, recebemos uma palavrinha que eu vou colocar assim, que é o que todo mundo entende, que é livre-arbítrio. Então, todos nós, neste mundo, nós temos a liberdade de escolha. Nós podemos fazer as nossas escolhas, boas ou más. E aí eu quero trazer outro termo para que você entenda e fique bem claro. Tem um termo que é conhecido como alteridade. E a alteridade, na verdade, é considerar que todos nós, seres humanos, somos iguais. O que nos diferencia é o nosso DNA. O meu DNA é diferente do seu. E aí, por que eu estou falando sobre alteridade e te dizendo sobre essa questão de Deus e dizer do livre-arbítrio do ser humano? O que é que tudo isso tem a ver? Preste atenção que você vai entender o que é que eu quero fazer com que você entenda e compreenda. Existem pessoas no mundo, na verdade, nós dentro do ser humano temos essa potencialidade de ser mal ou ser bom. Nós fazemos as opções diariamente. Eu opto em fazer coisas boas ou opto por fazer coisas más. Na verdade, onde a gente mais decide sobre, principalmente nas coisas más, é diante de uma situação em que, principalmente, as nossas emoções, elas são ativadas. E normalmente, quando as nossas emoções são ativadas, a tendência é que a gente vá fazer coisas ruins. Beleza, o que eu quero que você entenda a partir de agora é o seguinte: já que todo ser humano carrega a potencialidade de fazer coisas boas e coisas más, e como todos nós temos livre arbítrio, todos nós podemos escolher o que devemos fazer, então, e Deus, ele não interfere nas nossas decisões. Quando nós decidimos, Deus, ele não vai interferir naquilo que a gente decide das nossas vidas. Ele só vai interferir se você falar com ele e pedir para que ele interfira na sua decisão. Porém, se você decidir e não pedir a opinião dele, vai ser aquilo que você decidiu. O que eu quero te dizer é o seguinte: muitos homens maus no mundo, e essas pessoas praticam coisas más. O que acontece não é por causa de Deus, e não é porque Deus ele quer, é porque o ser humano ele tem a opção de fazer coisas boas ou fazer coisas más. Você consegue entender o que eu quero te dizer? Então, infelizmente, o mundo, né? O mundo, na verdade, Deus ele deu o governo do mundo para o ser humano. E ele só vai interferir na decisão do ser humano se o ser humano pedir a ele que interfira. Essa é a lógica. Por isso que, infelizmente, existem pessoas no mundo que fazem coisas ruins e Deus ele não vai interferir nisso. Vai chegar o dia, ainda não chegou, o dia em que Deus realmente vai interferir na dinâmica deste mundo e realmente as coisas elas irão mudar. Ainda não chegou. Ainda nós estamos num tempo de que é o ser humano que vai decidir o que vai acontecer, na verdade, né? O que a ação que ele vai fazer, se é boa ou se é ruim. Aí por que eu estou te falando isso? Até porque fulano de tal ou fulana de tal me fez tal coisa e Deus ele não fez nada, ele permitiu que isso acontecesse. Não é Deus. Infelizmente, é a natureza desta pessoa que é má
que precisa ser regenerada, transformada, mudada, para que ela opte por fazer boas decisões e fazer boas ações no mundo. Entende? Na verdade, se você entender que, como eu já te disse, né? Existe em nós, na natureza humana, existe a possibilidade de fazer tanto coisas boas quanto coisas ruins. E aí você preste atenção em você mesma. Em certos momentos, não te dá vontade de fazer uma ação ruim, alguém te faz alguma coisa que é ruim. Você tem vontade de revidar, de fazer uma coisa ruim com esta pessoa. Então é a comprovação, a confirmação de que dentro de nós existe a natureza de tanto fazer coisas boas quanto fazer coisas ruins. Mas o ponto-chave, como eu tenho certeza que você já conseguiu compreender, né? Então Deus ele não vai interferir, ele só vai interferir em situações ruins no mundo se houver um clamor, uma petição, um pedido deste ser humano para que ele interfira na situação ruim ou até também na situação que seja boa, entende? Então, pensando em tudo isso, entendendo toda essa dinâmica, aí hoje você tem a opção de eu quero continuar carregando esta ferida de infelicidade. O que foi de bom que esta ferida de infelicidade trouxe para você até hoje? Carregar uma ferida de infelicidade ou de qualquer outra, né? Que iremos falar nesse decorrer de 30 dias aqui, tratando sobre essas questões de feridas da alma. O que bom te trouxe? Nada, tenho certeza que simplesmente nada. Então, a partir de hoje, libere o seu coração, comece, né, a trazer à sua memória coisas que te trazem esperança. Libera o seu coração, libera esta pessoa da sua vida, não sei se foi alguém que te fez alguma coisa. Faça esse processo de olhar para dentro, perceber se está valendo a pena carregar este sentimento. Se liberte disso. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, entrar neste processo de libertação e renovação e restauração, você vai se sentir mais leve, você vai ter uma vida mais tranquila, você vai conseguir, algumas coisas vão começar a fluir em direção a você. O que eu quero dizer? Coisas boas, bênçãos começarão a vir em sua direção, justamente porque você está se livrando deste lixo emocional, que é esta ferida de infelicidade. Muitas bênçãos são retidas de nós, ou seja, não chegam até as nossas vidas, até as nossas mãos. Por quê? Porque nós guardamos. Como eu já falei, na física, dois corpos eles não ocupam o mesmo espaço. Dois corpos, eles não têm como, né, ocupar o mesmo espaço. Ou um ocupa, ou o outro ocupa. O que eu quero te dizer? Que carregar este lixo emocional, carregar esta ferida de infelicidade, ela está ocupando um lugar que deveria ser de algo bom, de uma bênção, de um desejo que você tem em seu coração, porém, ela não chegou até você ainda, porque você está carregando algo que você não deveria carregar. Eu tenho 40 anos e nessa minha jornada de vida eu aprendi de que nós fazemos as nossas escolhas na vida. E infelizmente o ego do ser humano ele tem uma tendência a nos levar a fazer com que a gente tome decisões que são ruins. Inclusive tem um livro que eu comecei a ler e não terminei, mas o livro é maravilhoso porque ele fala: o ego é o nosso maior inimigo. O ego é aquele que nos impede de perdoar, porque a gente fica achando que a gente é melhor do que as outras pessoas. O ego, ele realmente vem para nos matar. Ele é o nosso inimigo. E se a gente não entende quem é este ego, não coloca ele no lugar dele, nós vamos viver uma vida mais ou menos, uma vida ruim, uma vida
que é a que Deus não quer, nem para mim e nem para você. Então, a partir de hoje, nesse 1º de abril, que começamos falando e abrindo este tempo, essa jornada de lives, que temos o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro maravilhoso. É o livro que trata justamente sobre questões emocionais. Na verdade, hoje eu consigo compreender que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro espiritual, mas é um livro também psicológico. Ele trata sobre questões emocionais e de maneira profunda, desejando realmente que a gente tenha uma experiência neste mundo, uma experiência que realmente seja agradável, principalmente para nós, seres humanos. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não sabem compreender e não sabem interpretar o entendimento de Deus a nosso respeito à luz da palavra. Tem gente que acha que Deus ele é autoritário, que Deus é mandão, muito pelo contrário, Deus ele é inteligentíssimo. E ele sabe de todas as coisas, e algumas coisas que ele não quer que a gente faça, ele jamais, ele vai dizer, ele vai me proibir de fazer alguma coisa, ele vai me orientar, ele vai me dar sempre 2 opções. E ele sempre vai me dizer, olha, este é o melhor caminho, mas é você quem decide. Deus ele não é autoritário como muitas pessoas acham. Quando ele diz algumas coisas que eu não devo fazer, é porque ele sabe que se eu fizer, eu terei danos. E esses danos, eles muitas vezes, dependendo do meu estado, principalmente do meu estado espiritual e emocional, podem ser danos para a minha vida toda. E não só nessa vida terrena, mas para a eternidade, que é o pior de tudo. Então, que você, que nós possamos, a partir de hoje, começar a entender e perceber algumas coisas de uma forma diferente, tendo um novo olhar para algumas coisas e entender que Deus, ele quer que nós sejamos felizes. E não é um pouco feliz, mas muito felizes. Mas entenda que o estar feliz, que é um estado de felicidade. Ele não é uma marca ou um carimbo de que eu não terei problemas, de que eu não terei adversidades, que coisas ruins não vão me acontecer. Não é isso. Não é essa a ideia que você precisa ter. Porque quando eu entendo dessa forma, eu sou feliz, eu estou feliz, então eu estou blindada para as coisas ruins? Não. Você precisa entender que você está feliz e que você não vai ficar vinculada às situações e às circunstâncias que acontecem naturalmente com a vida de qualquer pessoa no mundo. Mas as situações ruins, elas não vão me prender. Eu posso sofrer naquele momento, eu posso chorar naquele momento, mas aquilo ali não vai durar a minha vida toda. É aquele momento, eu consigo chorar, sarar aquela dor e avançar na vida. E não ficar parada neste caminho, neste lugar, parar no meio do caminho, sofrendo, me lamentando, chorando, triste, infeliz. Não é essa a perspectiva, mas é muito pelo contrário. Você entende, você chora, mas você limpa a poeira, tira as cinzas e avança. Avança em direção ao caminho que você optou, que você escolheu, e avança em direção àquilo que você realmente quer e deseja para sua vida. Essa é a proposta, de Deus, e a proposta também aqui desse tempo que ficaremos 30 dias falando sobre várias feridas, sarando essas feridas, abrindo o nosso coração e sarando essas feridas. Este é o propósito. Eu quero ler só uma frase aqui, ó. A felicidade depende do caminho que a gente está e depende do caminho que optamos e também depende de quanto você sabe de quem você é. Ou seja,
A sua felicidade depende da sua identidade. Quando você sabe quem você é, e principalmente quando você sabe quem você é em Deus, fica muito mais fácil você lidar com as adversidades, você lidar com as situações adversas que nos acontecem todos os dias. Eu amo Deus, eu amo a palavra de Deus porque Ele não nos engana. Ele fala de que no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque se Jesus, que é o nosso exemplo, que inclusive, ontem, no final de semana, sexta, sábado e domingo, comemoramos a Páscoa, que foi um rito de passagem, Jesus saindo da morte, vindo para a vida. Ontem, no domingo, Ele saindo para a vida. Se Jesus, Ele fala sobre isso, se Ele diz que Ele conseguiu vencer o mundo e Ele é o nosso exemplo, nós também vamos conseguir vencer as adversidades que este mundo Ele tem. Ele não nos deixa enganado de forma nenhuma, tudo está muito claro. Eu só preciso ter a minha mente aberta para entender e ter clareza daquilo que realmente Deus Ele quer para a minha vida e para a sua vida. E vamos finalizar fazendo uma oração neste tempo. E aí eu quero falar só mais uma coisa que tem tudo a ver com esse primeiro dia dessa jornada e que também vai te ajudar nesse processo de ressignificação e abrir o seu coração. Primeiro, olha como o tema da nossa live é significativo, é importante e tem sentido. Primeiro, eu preciso abrir o meu coração para que esta ferida ela seja sarada. Porque se você não abrir o seu coração, se você continuar fechado o seu coração, não, eu não quero me livrar desta ferida de infelicidade, eu não quero perdoar, eu não quero. Quando você fecha o seu coração, não tem como haver cura. Não tem como você ser curada se você fecha o seu coração e você diz que não vai abrir para que você perdoe, para que você ressignifique. Primeiro abra o coração e depois que você abre o seu coração, aí e você dá permissão a quem pode realmente curar o seu coração, certamente as coisas elas acontecem. Tem um versículo na Bíblia, e aí eu já vou fechar, que ele fala o seguinte, de que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. E antigamente o odre é um copo, uma taça, mas ele era feito de couro e ele era costurado. E vou falar como taça, essa taça, se ela não tivesse descosturada, se ela não tivesse apropriada para receber o vinho, certamente poderia colocar o melhor vinho. Vou botar assim o vinho do Porto, que é um dos vinhos mais conhecidos. Se você não adianta você colocar o melhor vinho em um odre que está velho. E aí, trazendo essa analogia, e é essa ideia que esse versículo quer falar e trazer para nós, é o seguinte: não adianta você receber uma palavra nova, um direcionamento novo, uma instrução nova, se este odre, esta taça, ou este copo, ou este vaso, ele não está receptivo para receber esta novidade. Ou seja, ele pode até receber o novo, mas esse novo vai simplesmente vazar e o vinho não vai ser retido dentro deste odre que infelizmente está descosturado, ou este odre não está receptivo para receber este vinho novo. Espero que você esteja com o seu coração, com a sua mente aberta para receber este vinho novo e reter este vinho novo, porque quando a gente retém o vinho novo, certamente esse odre ele está novo, ele está preparado para receber este vinho novo, e certamente vinho é sinal de alegria, é sinal de felicidade.
Amém? Então vamos orar, já finalizando neste tempo, agradecendo ao Senhor, e certamente coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida e na minha vida a partir deste tempo. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e porque a Tua bondade, a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Meu Deus, a Tua palavra diz que de geração a geração o Senhor é Deus, o Senhor permanece sendo Deus, justo, verdadeiro, fiel. Eu sei, meu Deus amado, que o Senhor me ama, o Senhor nos ama. Tanto é assim que o Senhor entregou a vida do Teu único Filho, por amor à minha vida, por amor à vida dessas pessoas que estão nesta live, que assistirão essa live, Senhor, mais tarde, em outro dia na semana. Louvamos ao Senhor neste dia, Pai. A Tua palavra, meu Deus, ela diz que nem mesmo o seu próprio filho, nem mesmo o seu próprio filho o Senhor poupou, mas antes o Senhor entregou por nós, para que nós possamos ter vida, vida plena, vida abundante, vida feliz, vida em paz, vida alegre. O Senhor, meu Deus amado, é o maior interessado, que sejamos felizes, abençoados, prósperos. Meu Deus, em nome de Jesus, que a partir deste dia, na minha vida e na vida dessas pessoas que estão comigo nesta live, neste tempo, nesta jornada, comecem a acontecer sinais, prodígios, maravilhas, que haja um renovo, um transformado do Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra liberada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que haja renovação, que haja cura, que haja, Senhor Deus amado, verdadeiramente uma mudança genuína, real, nas nossas mentes, nos nossos corações. Aquilo que a gente não entendia, que possamos compreender e aprender de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor o direcionamento do Teu Santo Espírito, Pai. Porque eu sei, a Tua palavra diz que sem Ti nada nós podemos fazer. Por isso, ó Rei da Glória, opera poderosamente, maravilhosamente, com prodígios, com sinais, com maravilhas, e que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja engrandecido para todo o sempre, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Fica conosco, Pai. Permanece conosco desde agora e para todo o sempre, como está escrito na Tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus continue te abençoando, Néias, né? Néias Salles, poderosamente, amada do Rei. Estamos juntas e vamos até o dia 30 de abril nessa jornada, abrindo o coração e fechando as feridas, tá bom? Um grande beijo, saúde, paz e prosperidade e até amanhã, com fé em Deus. Um beijo, meu amor.